Professor, pensa em fazer engenharia elétrica, o que você me diz? Isso que você acabou de assistir foi um pequeno trecho de uma das lives aqui do canal. Inclusive, se você não tá acompanhando as lives aqui do canal, tá comendo bola, hein, meu filho? Por favor. Live sexta, sábado e domingo aqui, hein? Beleza? E, cara, simplesmente, esse tipo de pergunta, por mais que muita gente pode acabar julgando, é mais comum do que parece. É mais comum do que parece, né? Será que essa faculdade é boa pra mim? O que me espera na faculdade? Então, mano, é uma coisa, um tipo de pergunta que realmente faz sentido ser realizada. Se você fez o Enem recentemente, muitas perguntas vêm na sua cabeça. Muita gente fez o Enem, mas ainda não sabe qual é o curso que quer seguir. Isso é bem comum, inclusive, né? Ou tem gente que sabe, assim, mais ou menos a área afim, mas não sabe qual é a especificação que vai querer. Então eu decidi fazer esse vídeo justamente para poder sanar esse questionamento do vocês, estudantes, com relação ao futuro acadêmico de vocês, né? Por mais que muita gente pode julgar, isso é muito importante, ter esse tipo de discernimento com relação ao que você vai fazer no seu curso na faculdade, né? Não basta apenas você passar no Enem, você tem que saber o que você vai fazer ali depois, né? Então, esse vídeo é para você, ok? Ou para você que ainda não fez o Enem e está pensando em que carreira vai seguir, ok? Então, é um videozinho extra, é um vídeo que não tem roteiro, tá? Eu vou trazer aqui as minhas experiências e vou dar aqui um passo a passo, mesmo eu não sendo um profissional da área de orientação profissional, né? Eu já passei pela faculdade, né? Já fiz a minha graduação, já fiz meu mestrado, tô indo pro doutorado agora, inclusive. Então, cara, eu tô dentro do meio acadêmico já tem um bom tempo. Então, eu tenho alguma propriedade para falar do que eu vou falar agora, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui vocês estão vendo aí um fluxograma, né? Algumas pessoas podem achar meio estranho esse fluxograma. O que é isso? Bacharelado em física, grade curricular. É exatamente isso, tá? Vamos lá. Eu já vou entrar nesse fato aqui da grade curricular em si. Mas antes disso, tem um ou dois passos que você tem que ter em mente, tá? Quando a gente fala de faculdade, ela é dividida em escolas, tá? Toda faculdade, toda universidade, na verdade toda universidade é dividida em faculdades ou escolas, tá? O que isso quer dizer? A universidade é a instituição como um todo. Então, por exemplo, eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense, ou seja, a minha universidade é a UF. Fiz o meu mestrado na UFRJ, Cidade Federal do Rio de Janeiro. Existem outras universidades, tipo a UERJ, tipo a UFPA, né, que é a Universidade Federal da Bahia, tem a UNB, enfim, existem várias universidades e as universidades são instituições que vão ter as faculdades ou escolas dentro delas. E essas faculdades e escolas vão determinar justamente uma profissão. Em forma de verdade, o estudante, na verdade, são as faculdades ou escolas que estão dentro das universidades. Então, o conjunto de faculdades e escolas determinam a universidade. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu fiz a minha graduação, eu fiz na UF, a Universidade Federal Fluminense, e eu fazia parte do corpo discente, ou seja, eu era estudante, né, da faculdade de física, ou do Instituto de Física, no caso, né? Então, você tem ali o Instituto de Física, que é uma faculdade, né, é uma escola de aprendizado dentro da Universidade Federal Fluminense, tá? Então, você tem ali essa divisão. Então, quem forma são as faculdades ou institutos ou escolas que estão dentro da universidade, ok? A universidade é uma coisa mais serve mais para centralizar todas essas faculdades, todas essas escolas, tá bom? Então, você tem essa questão aqui. Ok, sensei. Então, você já me disse aí sobre a questão da faculdade e tudo mais.
Beleza, mas onde é que entra a grade curricular aí nessa situação? Então, sabe aquele lance do Enem de temas gerais, né? Você tem ali matemática, você tem ciência da natureza, você tem linguagem. Então, aquilo dali meio que já te ajuda a compreender mais ou menos o seu primeiro passo, caso você queira saber qual é o tipo de faculdade que você quer entrar, tá? Você vai pegar a sua vida dentro do colégio, tá? Tudo vai se basear naquilo que você sabe dentro do colégio. Por isso que é importante você ter todas as disciplinas. E aí vai uma crítica minha, né? Vai esse lance de você poder escolher quais são as matérias que você, né, as disciplinas que você vai pegar no ensino médio. Mano, se você não tem acesso a todas as disciplinas, não tem como você saber se aquilo era realmente a melhor coisa pra você ou não. Vai pelo quê? Pelo achismo? Pelo que os outros falam? Não, você tem que tirar a sua própria conclusão, né? Então, é importante você ter acesso a essas disciplinas. Então, tendo acesso a essas disciplinas, você vai ver o seguinte: olha, eu me dou bem em disciplinas relacionadas a temas de humanas, né? Ali o pessoal ali de geografia, o pessoal ali de história, sociologia, né? Me dou bem ali nessa área. Não me dou muito bem ali com a parte de exatas. Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pesquisar, eu vou dar uma olhada justamente nas profissões relacionadas à parte de humanas. Então quais são as profissões de humanas que tem? Bom, aí você vai ter várias, né? Direito, jornalismo, você vai ter ali parte de história mesmo, antropologia, enfim. Você tem várias áreas ali de conhecimento que você pode dar uma pesquisada. E aí que vem a grande sacada. Por isso que eu falei sobre a questão de faculdade e universidade, a diferença entre um e outro, né? Entre faculdade e universidade. Como você vai ter que ter esse discernimento, é importante você pesquisar dentro da universidade que você prefere, né? Justamente os cursos dentro daquela área de conhecimento que você gosta. Então, se você gosta muito de humanas, pesquisa dentro daquela universidade. Por exemplo, vamos supor que você mora no Rio de Janeiro, que nem eu. Aí você fala assim: vou ver as universidades aqui do Rio de Janeiro, eu não quero ir para fora do estado, eu vou ver as universidades aqui do Rio de Janeiro, né? Todos os cursos de humanas, né? Então você vai ver a lista de cursos de humanas que vai ter naquelas universidades, né? Algum desses cursos pode acabar te chamando a atenção, né? E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, que é: visite a universidade. A universidade é um espaço público. A universidade pública é pública, como o próprio nome já diz. Ou seja, todo mundo pode entrar na universidade, tá? Então você pode visitar uma universidade. Então, se você está interessado em um determinado curso, nada impede você de ir até essa faculdade, dessa universidade, e conhecer este curso. Às vezes a universidade, inclusive, aquela faculdade faz visita guiada. Isso depende muito, aí você vai ter que dar uma pesquisada para saber. Mas é interessante você ir até a universidade, ir até aquela faculdade em específico, para você ver, né, como é que funciona o ambiente e tudo mais, né? Mas eu não vou ter assim a noção geral do que vai acontecer ali. Aí é que tá, você pode entrar nas aulas. Sim, as aulas são abertas ao público. Você pode entrar em qualquer aula, quer dizer, quase qualquer aula da universidade, tá? Então você pode chegar lá na faculdade, vamos supor que você se interessou pelo curso de História, né? Aí você vai até a UF, por exemplo, Universidade Federal Fluminense, e aí você vai lá no curso de História. Cara, o que você pode fazer? Você pode ir até uma das aulas que dá nesse curso de História, entendeu? Você pode entrar e participar da aula tranquilamente, mesmo que você não seja aluno. Isso não é regra, você não precisa estar matriculado no curso para poder participar de uma aula, exceto
exceto as aulas experimentais. Por quê? Porque as aulas experimentais, né, que envolvem laboratório ou algo parecido, ou aulas muito específicas, são aulas que geralmente requer material, né? É uma coisa mais limitada. Né? A gente vai ver aqui, por exemplo, no caso da física, as aulas de FISESP, né, que são as físicas experimentais, os laboratórios de física, né, elas são aulas que são fechadas ao público. Então você não poderia entrar dentro de uma aula de física experimental, mas você pode entrar numa aula de física normal, né? Uma aula de física 1, por exemplo, ou física 2, ou eletromagnetismo, algo parecido. Nada impede, entendeu? Então você tem essa liberdade de ir até a universidade, ir até a faculdade e conhecer aquele curso. Tá? Isso é muito importante. Muita gente acaba caindo do cavalo com relação ao curso que escolheu, porque não conhecia o curso que ele ia seguir. Né? Entrou num curso pensando que era uma coisa e na verdade descobriu que é outra. Então é interessante você dar essa pesquisada, ok? Tem um tempinho, agora eu tô gravando dia 18 de novembro, daqui até a liberação da nota do Enem, mais o SISU e tudo mais, ainda tem um tempo, então dá para você pesquisar isso, né? Dá para você ir até as universidades, ainda estão no período letivo, dá para você dar uma pesquisada e conhecer o campus, né? Isso é muito interessante mesmo, tá? E é aí que entra justamente isso aqui. A gente tá vendo aqui, ó, que é a grade curricular. O que é a grade curricular? A grade curricular nada mais é do que as disciplinas que você pega naquele curso. É como se fosse a escola. Na escola você tem ali física, matemática, biologia, português, história, geografia, sociologia, enfim, você tem todas essas disciplinas, né? Então, na faculdade, quando você escolhe um curso, você tem a grade curricular, que são essas disciplinas, que vão ter essas disciplinas. E aí que tá a grande sacada. Essa grade curricular, ela vai justamente te dizer as disciplinas ofertadas naquele curso. Tá? E aí que tá uma grande questão que muita gente deixa passar batido, que é analisar a grade daquele curso. Tá? Cada curso vai ter, cada faculdade vai ter uma grade curricular que vai ter um desenvolvimento um pouco diferente de um para outro, tá? No geral, as grades são bem parecidas, mas vão ter pequenas diferenças, tá bom? Se você analisa justamente as grades daquele curso, a grade daquele curso que você está observando, você vai ter uma ideia geral do que aguarda você naquele curso. Então, por exemplo, se você quer entrar para física, como é essa grade curricular aqui que a gente está analisando, né? Você vai entrar para física. Então, você vai ver justamente aqui na grade curricular de física quais são as disciplinas que você vai ter que fazer aqui na faculdade de física. Então aqui, ó, você tem aqui, ó, a grade curricular de física bacharel, né? Ou seja, não vai ser professor, vai ser pesquisador. Então você olha aqui, olha só o que você vai ter. Vai ter aqui, ó, nesse caso aqui é da UFRJ. Você tem aqui no primeiro semestre, você cursa Física Experimental, Física 1, Cálculo e Tópicos de Física. No segundo semestre, você cursa isso aqui. Terceiro semestre, cursa isso aqui. Quarto semestre, isso. Quinto semestre, isso. E assim por diante, né? E aí, você conhecendo justamente essa grade, né, quais são as disciplinas que são cobradas na universidade, naquela faculdade que você está querendo cursar, você já vai estar mais preparado para decidir se aquilo é realmente o que você quer ou não. Porque muita gente chega lá e acaba descobrindo que você acaba tendo que pegar disciplinas que você não sabia que tinha que pegar. Por exemplo, tem gente que entra em direito e não sabe que vai ter que ter uma matéria chamada direito tributário. Ou seja, vai ter que envolver matemática, meu filho. Sim, vai ter uma disciplina lá que tem matemática dentro do direito. Então, muita gente acaba não sabendo essas coisas e entra na faculdade
imaginando que a faculdade é uma coisa, mas na verdade é outra, né? Então esse tipo de pesquisa é muito importante. E aqui uma observação: não pesquisem em chat GPT ou inteligência artificial ou algo parecido. Vai direto ao Google, vai direto à fonte, tá? Aos sites das faculdades, das universidades. Por quê? Porque isso aqui é atualizado constantemente, tá? E o chat GPT, as inteligências artificiais, elas não se atualizam tão rápido quanto as universidades, tá bom? Isso aqui, por exemplo, a última atualização que teve na grade curricular do bacharelado em física da UFRJ, que é esse caso aqui, foi em 2019, foi no segundo semestre de 2019. Mas se você pega uma outra universidade, por exemplo, a UF, né? Eu tô aqui com o bacharel da UF aberto, vamos ver aqui. Aí, ó, a última vez que foi atualizado foi em 2020. Ou seja, essas grades são atualizadas periodicamente. Elas passam por revisão por um corpo docente, né, por professores, né, mais o pessoal do diretório acadêmico e tudo mais, e eles decidem como vai funcionar a grade curricular. Então, perceba, não procure em inteligência artificial. Vá direto às universidades, vai direto à fonte, tá? Aos sites, tá bom? Então, deixar isso bem claro aqui para vocês. Então, o que vai acontecer aqui? Você sabendo o que tem dentro da faculdade, você já está mais blindado para qualquer tipo de eventualidade, qualquer tipo de surpresa que vai acontecer. E aí vem a grande questão aqui. Qual universidade eu escolho? Aí você vai fazer um comparativo entre entre as grades das universidades. Então aqui eu peguei 3 universidades, tá? Aqui a gente tem da UFRJ, a gente tem da UF, que foi a universidade onde eu fiz a minha graduação. No caso aqui é física bacharel, tá? Eu fiz física licenciatura. Mas tudo bem, muda pouca coisa. Tem as matérias de educação no meio. E aqui a gente tem da Universidade Federal da Bahia, né? A UFBA. Então são 3 universidades, 2 do Rio de Janeiro e uma da Bahia. Então você pode chegar e analisar e comparar como funciona o esquema dentro do curso de física, né, nesse caso aqui, das 3 universidades, da UFRJ, da UF e da UFBA. Né? E aí você vai analisar, olha, por exemplo, no primeiro semestre da UFBA você tem física geral e experimental. Perceba que é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Conceitos de física, geometria analítica e cálculo, né? Ou seja, você tem aqui 4 disciplinas no primeiro semestre. Assim que você entra, você tem essas 4 disciplinas, né? Onde a física geral e experimental é tudo a mesma coisa, é tudo junto. Eles não separam entre física geral e física experimental. E aí quando você analisa, por exemplo, aqui na UF, o primeiro período você tem cálculo 1, que nem lá na UFBA, física por atividades, então aqui você já tem uma disciplina diferente, né? E aí você fica assim pensando, tá, mas qual é a diferença? O que é esse física por atividades? Isso que é importante você ir até a universidade para saber o que seria essas disciplinas mais diferentes, né? Então seria até interessante, você pega aqui a grade, você analisa, olha, essa disciplina aqui me chamou a atenção, eu quero ir lá dar uma olhada para saber o que é esse negócio, né? Aí você chega lá e dá uma olhada, né? Geometria analítica, né? Quando a gente compara aqui, ó, geometria analítica também tem na UFBA, ótimo. Panorama de física também é uma disciplina que não tem lá na UFBA, mas tem aqui na UF, né? E pré-cálculo, perceba, não tem física 1 e física experimental, nem junto nem separado. Isso só vai ter aqui, ó, no segundo período, ó, física experimental 1 e física 1. Então, você tem essa diferença. Aqui na UFBA ela já vai direto para física, não tem essa preparação. Parece que a gente está tendo uma preparação aqui na UF em comparação ao UFBA. Isso quer dizer que o curso da UF é melhor do que o da UFBA? Não estou falando isso. Apenas que os cursos têm didáticas diferentes, tá? E aí a gente vai aqui para a UFRJ. Aí você pega a UFRJ, é totalmente diferente também. E olha só, no primeiro semestre você tem física experimental 1 e física 1 separados,
né? Mas aparece no primeiro semestre também, que nem na UFBA. Então não tem essas físicas por atividades, né? E que tem aqui na UF, né? Mas tem cálculo, você tem cálculo também, né? E você tem tópicos de física geral. É bem parecido com esse panorama da física, pelo visto, não é isso? Então, você tem ali alguma coisa que é bem parecida entre dois cursos ali da UF e da UFRJ. Mas perceba que no escopo geral você tem uma coisa bem parecida entre elas. Só que, olha só, aqui você tem geometria analítica, aqui você tem geometria analítica, mas aqui você não tem geometria analítica, né? Você só vai ter geometria analítica, se você pegar aqui o cronograma, geometria analítica é matéria de... Deixa eu ver aqui... Aí... Agora eu tô meio perdido, tá? Olha só que curioso. Pelo visto, aqui na UFRJ, a geometria analítica é uma disciplina que possivelmente deve ser eletiva. Ou seja, você opta por puxar essa geometria ou não. Interessante, eu não sabia disso. Geometria analítica optativa aqui na UFRJ. Mas, olha aí, uma curiosidade, né? Então significa que você não puxaria a geometria analítica aqui, direto na grade curricular da UFRJ. Então, olha só. Qual é o passo a passo, então? Primeira coisa, saber sua área afim. Segunda coisa, determinar as universidades que você está interessado. Terceira coisa, conhecer os cursos que aquela universidade oferece, né? E estão dentro da sua área afim, né? Se é de humanas, se é de exatas, se é de linguagens e assim por diante. Quarta coisa, conhecer a universidade, ou seja, ir até a universidade. Quinta coisa, ir até a universidade sabendo a grade curricular daquele curso que você está interessado e, se possível, participar de uma aula daquela disciplina para você conhecer aquele ambiente que você está interessado, tá? Sabendo disso tudo, você já vai estar muito bem preparado para determinar qual é o curso que você quer, né? E, é claro, a última coisa que eu esqueci de falar aqui é justamente comparar as grades entre cada universidade diferente, tá? Ah, sensei, beleza, eu fiz tudo isso, entrei no curso, mas cheguei lá dentro e descobri que não é aquilo que eu quero. E agora, tô desesperado, o que eu faço? Calma. Existe uma coisa chamada mobilidade interna, tá? Toda faculdade tem um programa chamado Programa de Mobilidade Interna. O que é o Programa de Mobilidade Interna? É justamente para aquelas pessoas que entraram em um curso, mas descobriram que, na verdade, gostariam de seguir outro curso. Então, por exemplo, uma pessoa que entra em engenharia, né, por exemplo, engenharia mecânica, talvez? Não. Engenharia de estruturas, vamos supor. A pessoa entrou em engenharia de estruturas. E aí descobriu lá dentro da faculdade de engenharia que, na verdade, o que ele quer mesmo é arquitetura. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer o Enem de novo? Não. Existe o programa de mobilidade interna. Ele se inscreve, né, nesse programa de mobilidade interna, faz uma prova, tem uma prova que você tem que fazer, né? E aí, passando nessa prova, que é dentro da própria universidade, é gratuita, inclusive, você não paga nada, tá? Passando nessa prova, você muda a sua matrícula daquele curso para o curso que você deseja, né? Então você faz essa transferência dentro da própria universidade de um curso para outro. Mas como que isso acontece? Isso vai depender de universidade para universidade. Cada universidade tem a sua regra, tá? Algumas universidades impõem que você tem que ter uma carga horária fixa, outra que você tem que ter algum tipo de porcentagem do curso já realizado, outras que você tem que ter até certo período cursado, enfim. Cada universidade vai ter a sua regra, e aí você tem que ver aí a universidade que você está interessado, quais são as regras que você vai ter que seguir, tá? Mas no geral, existe essa possibilidade, e aí eu vou dar aqui
um testemunho, digamos assim, né? Da minha época de graduação. Eu entrei em 2013 na UF, né? Fiz o Enem, na época era Enem já, né? E aí, o que acontece? Quando eu entrei na UF, eu entrei com algumas pessoas, né? Entrei bem colocado até na física licenciatura. E aí, entre essas pessoas com quem eu entrei com um rapaz, né? E ele cursou ali os primeiro e segundo semestre em física comigo, né? E no terceiro semestre ele decidiu mudar de curso. E ele foi para História. Sim, História. Não é piada, é literalmente isso. O cara, ele trocou de física para História. Entendeu? E porque ele percebeu que o que ele gostava mesmo era da história da física e não da física em si. Entendeu? Então ele decidiu ir para o curso de História e atualmente ele é formado em História, né? Ele é historiador da física, inclusive. Né? Então, cara, você tem aí esse tipo de situação. Né? Inclusive, muita gente entra no curso de Física justamente pensando nisso. Tá? Só uma curiosidade, muita gente entra na Física justamente pensando em fazer a troca, né? Fazer a mobilidade interna para ir para Engenharia, né? Posteriormente. E eu confesso para vocês que quando eu entrei na faculdade de Física eu pensei nisso também, tá? Eu queria Engenharia Química, eu não queria Física. Eu queria Engenharia Química, só que eu acabei gostando da faculdade de Física, fiquei na faculdade de Física, me apaixonei pela Física e sou físico até hoje, né? Mas eu ia fazer isso. Eu ia entrar na faculdade de Física, né? Eu não tinha conseguido passar para Engenharia Química, né? Ia entrar para a faculdade de Física e ia fazer a mobilidade interna, né? Ia fazer a prova para poder ir para Engenharia Química lá na UF. Não foi o que aconteceu, porque eu realmente decidi ficar na Física, mesmo que eu acabei gostando da faculdade. Né? Então, existem essas possibilidades. Não é o curso que eu quero. O que eu faço? Não se desespere. Você pode fazer essa mobilidade interna. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, seguindo essas dicas que eu passei nesse vídeo, você vai conseguir, assim, determinar mais ou menos qual é o melhor curso que você vai ter que seguir. É claro, isso não é uma receita de bolo, tá? Isso não quer dizer que o tempo todo isso aqui vai estar certo. Isso vai depender de caso a caso. Tem gente que já sabe, por exemplo, qual é o curso que quer, apesar de não conhecer a grade curricular, entendeu? Então, isso é muito comum, tá? Isso vai depender de pessoa para pessoa. Então tenha isso em mente. Mas seguindo aqui esse passo a passo, digamos assim, que eu coloquei aqui nesse vídeo, pode ser que isso pode te ajudar. Ok? Beleza? E é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? É um vídeo diferente, é um vídeo especial, né? Um vídeo que ele segue assim um padrão um pouquinho diferente, né? Ele não teve roteiro, vai ter pouca edição, enfim. Fica aí a dica para você. Se você ainda tem alguma dúvida sobre faculdade, sobre universidade, pode colocar aí nos comentários. Eu vou tentar responder na medida do possível, se eu souber a resposta, claro, né? Mas fica aí livre para poder fazer as suas perguntas aí nos comentários, ok? Beleza? Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal, isso ajuda bastante, você tem acesso a conteúdos antecipados além de outras mordomias. Um valeu demais também ajuda, ok? Muito obrigado a todos, tamo junto e até!